bem-vindos a mais um vídeo. E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Estamos próximos para a 5ª temporada de This Is Us, então resolvi fazer um vídeo de um resumão da 4ª temporada para a gente dar uma relembrada no que aconteceu nesta última temporada. Então, antes de a gente começar, não se esqueça de deixar aquele like que me ajuda muito, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, se você é fã de This Is Us. Eu vou fazer as reviews de todos os episódios semanalmente desta 5ª temporada. Além disso, eu também falo sobre a série When Calls the Heart e dou aí dicas de outras séries. E This Is Us retorna na próxima semana, no dia 27 de outubro, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a 5ª temporada chega no dia seguinte, no dia 28 de outubro, pelo canal pago Fox Premium 1, e depois o episódio estará disponível no aplicativo Fox Play para os assinantes. Então, antes da gente começar essa nova temporada, eu vim trazer um resumão da 4ª temporada para a gente dar uma relembrada no que aconteceu com a nossa família Pearson. Começamos a 4ª temporada com o Jack e a Rebecca voltando de uma viagem, e a Rebecca decide convidar o Jack para um jantar na casa dos pais dela. O Jack está bem nervoso porque a Rebecca é de família rica, mas ele acha que está indo tudo bem. Porém, o pai dela já logo entra na mente dele e já mostra que ele não vai apoiar aquele relacionamento porque ele quer algo muito melhor para a filha dele, então ele já mostrou que ele será totalmente contra esse relacionamento. Mas no decorrer da temporada nós temos a Rebecca conversando com a mãe dela e ela fala que ama o Jack e ela vai fazer o que for preciso para ficar no relacionamento com ele, porque ela ama aquele cara e ela vai fazer tudo para ficar com ele, e não é a mãe dela e nem o pai dela que vai impedir isso. Vemos já no primeiro episódio a inserção de 3 novos personagens. Conhecemos o Malik, que é um menino que ele tem uma filha, ele é um adolescente, pai jovem, e nós vemos que ele é um menino esforçado e trabalha com o pai dele. Então a gente começa a perguntar qual será a ligação do Malik em toda essa história, pois o Malik ele mora no mesmo bairro onde o Randall e a sua família se mudam, e o Malik acaba conhecendo a Deja. Depois nós conhecemos a Cassidy, que é uma moça que foi para a guerra e ela voltou totalmente nervosa. O marido dela decide terminar o casamento com ela porque ele acha que ela não é mais a mesma pessoa. E a gente também começa a perguntar qual a ligação de Cassidy nessa história, pois a Cassidy ela está ali numa reunião para veteranos que já estiveram na guerra, para aquela coisa tipo Alcoólicos Anônimos. E daí um cara do nada quebra a janela daquele local e quando a gente vê é o Nick Pearson, irmão do Jack. Por último, nós vemos um jovem que tem problema de visão e nós vemos que ele é um cantor e ele acaba encontrando uma mulher em um restaurante, ele acaba se apaixonando, no fim os dois acabam casando, ela acaba ficando grávida e a nossa surpresa fica que aquele homem maravilhoso, ele é nada mais, nada menos do que Jack Damon, filho de Kate e Toby. Nessa temporada também o Kevin ele recebeu uma oportunidade de gravar um filme em um outro local e ele acaba ficando meio nervoso se ele vai ou não, porque ele não quer se distanciar do seu sobrinho, mas a Kate ela acaba encorajando e o Kevin acaba se mudando. Rebecca, Miguel, Kevin, Madison, Kate e Toby decidem aprender com a conselheira Ana como cuidar de um bebê que tem deficiência visual, como será tudo isso, porque será uma grande mudança na família Pearson. Na 4ª temporada, nós também vimos que a Tess ela está se descobrindo e ela teve, assim, alguns momentos onde ela está tentando descobrir o seu novo corte de cabelo, aquele corte que vai representar a verdadeira Tess. E ela também está nervosa porque ela vai entrar em uma nova escola e ela quer chegar nessa escola mostrando quem é a verdadeira Tess, que ela quer chegar mostrando qual é a orientação sexual dela sem precisar esconder de ninguém. Nessa temporada, a Kate e o Toby também tiveram grandes problemas no relacionamento deles. Primeiramente, a Kate até achou que o Toby estava traindo ela, mas na verdade o Toby ele estava descontando toda a sua frustração no CrossFit, que ele acabou escondendo isso dela, né? E ele acabou falando que tudo isso é porque ele não está sabendo lidar com o fato do Jack ter deficiência visual, que por mais que ele ame o filho dele, ele não tá sabendo lidar com isso, ele tá querendo fazer alguma coisa e ele saber que ele não pode fazer nada para mudar isso. Eles também acabam tendo um problema com um vizinho
que anda bem devagarinho e ele começa a reclamar porque os dois param o carro ali no meio da calçada. Então a Kate quer mostrar para ele que a vida deles não está bem, que tá tudo difícil. Só que daí o vizinho ele acaba dando um chacoalhão na Kate, fala que a vida dele também não está perfeita, que ele acabou perdendo muita coisa no último ano, no decorrer de um derrame que ele teve, e a única coisa que ele consegue fazer é dar a sua caminhada ali na calçada, porém, a Kate e o Toby acaba atrapalhando a passagem dele. Só que daí a gente acha que vai dar uma treta entre eles, mas no fim a Kate acaba fazendo amizade com o vizinho e os dois começam a caminhar juntos. O Kevin começa a ficar mais próximo do Nick e tenta fazer a vida do Nick melhorar e mostrar que tá tudo bem. Os dois começam a ter um certo desentendimento porque o Nick não quer ninguém cuidando dele, mas no fim eles acabam fazendo uma amizade onde a Cassidy acaba sendo até incluída no meio desses dois e os três fazem uma amizade e começam a fazer coisas juntos. Nessa temporada vimos um pouco mais sobre o Kevin e o Randall e como os dois são juntos. Nós vimos que o Kevin, uma vez, ele até chegou de certa forma a humilhar o Randall, porque o Kevin queria meio que se aparecer para os amigos e ele acabou meio que tirando sarro do Randall e o Randall acaba ficando sem graça. Porém, nós vemos que num outro momento o Kevin acaba ajudando o Randall, porque o Randall acaba tendo uma crise de ansiedade na escola e quem vai salvar o Randall é o Kevin. A Deja acaba se apaixonando pelo Malik e o Malik acaba levando ela para conhecer a Filadélfia por um outro olhar e os dois acabam levando a advertência porque os dois acabam faltando a aula. Então a Beth com o Randall acabam descobrindo, eles acabam ficando muito bravos e o Randall ele começa a ficar com medo porque ele descobre que o Malik é pai solteiro já na idade dele tão jovem. Nessa temporada nós vimos também como foi todo o processo para o Kevin conseguir o seu papel no seriado The Manny, porque o seriado acaba sendo cancelado e o Kevin acaba se sentindo meio mal por isso. Também vimos que o Kevin casou com a Sophie quando eles eram adolescentes e ninguém meio que apoiou essa decisão, principalmente a Kate, que se sentiu excluída porque o Kevin não contou nada para ela. Também conhecemos o Mark, que é um ex-namorado da Kate, e nós vimos que ela teve um belo de um relacionamento abusivo com ele, porque o cara até chegou na casa da família dela sem ser convidado. No jantar de ação de graças, o Randall começa a perceber que a Rebecca não está muito bem e que está acontecendo alguma coisa com a mãe dele. Também nesse jantar a Beth convidou a Shanna, que é a mãe da Deja. Ela estava meio com medo de estar reaproximando as duas, porém a Shanna ela tá se saindo muito bem ultimamente. Nesse episódio também tivemos o Nick, que percebeu que mesmo distante, o Jack ele acabou mostrando para a família dele coisas que ele fazia com o irmão, mesmo não mencionando o Nick. Depois tivemos uma sequência de 3 episódios que mostrou um pouco mais sobre o Randall, o Kevin e a Kate. Então no episódio do Randall nós vimos que ele tem essa crise de ansiedade desde muito novo e quem deixava ele ali com o pé no chão, quem acalmava ele era o Jack. Então quando ele perdeu o Jack ele acabou ficando muito pior, ele começou a ver que o Kevin estava ali preocupado com as coisas dele, a Kate também estava se preocupando com as coisas dela, que ele sentia que ele tinha que cuidar da Rebecca e um dos maiores medos dele era perder a mãe também, sem poder fazer nada. Então, mesmo estando com a Beth, que estava acalmando ele na época que os dois se conheceram na faculdade, ele estava tendo as suas crises de ansiedade. Depois conhecemos um pouco mais sobre a adolescência do Kevin e o seu relacionamento com a Sophie. Vimos que a Sophie ela foi realmente muito importante na vida dele. Até a mãe dela teve uma grande participação na vida do Kevin, porque a Rebecca, na época, ela estava muito preocupada com o trabalho e tentando cuidar de tudo. Então, ela meio que não estava dando uma atenção para o Kevin, que acabou conseguindo um pequeno papel num trabalho. E a Rebecca mesmo não viu, e a mãe da Sophie viu, e nós vemos que a mãe dela meio que apoiava muito o Kevin nas decisões. Então, a Sophie, ela avisa o Kevin que a mãe dela faleceu, e o Kevin, ele volta ali para a cidade natal, onde tem várias lembranças, e ele acaba tendo uma conexão novamente com a Sophie, acaba aparecendo um pouco mais deles quando jovens, e nós vimos o quanto a mãe da Sophie foi importante para o Kevin. E no final do episódio focado no Kevin, nós vemos que ele vai ficar com a Kate para esfriar a cabeça e ele acaba encontrando a Madison e os dois acabam dormindo juntos. Depois nós tivemos o episódio focado na Kate, onde entendemos um pouco mais sobre o relacionamento dela com o Mark, onde nós vimos que o Mark, ele destratava ela, ele xingava ela, mas ela decidiu ir com ele até a cabana da família. No meio do caminho, os dois acabam brigando, ele coloca ela no meio da estrada e ela acaba conseguindo ligar para Rebecca. A Rebecca sente que tem alguma coisa errada e ela acaba pegando o Randall e o Kevin e indo para lá. Então, durante uma briga,
O Mark acaba trancando a Kate no meio de uma nevasca para fora da cabana e ela precisa quebrar a janela, machucar a mão dela para conseguir entrar de volta, até que a Rebecca chega no dia seguinte e ela acaba descobrindo tudo o que aconteceu e ela acaba dando um belo de um pé na bunda do Mark e fala para ele sumir da família Pearce e nunca mais aparecer. Tivemos também uma viagem entre a Kate e a Rebecca, que na verdade a Kate ela ia sair com o Toby, mas eles acabaram brigando e ela acabou levando a mãe no lugar. E foi assim uma viagem maravilhosa, nós vemos que as duas se reconectaram, tivemos momento da Kate com a Rebecca cantando e momento de grande apoio da Rebecca, onde a Kate acaba descobrindo que a mãe está tendo problema de memória. Depois os trigêmeos decidem fazer uma viagem para a cabana da família e passar o final de semana lá. Ali nós acabamos descobrindo que quando eles eram crianças, o Jack criou uma cápsula do tempo, onde nós vamos vendo o decorrer de tudo aquilo. Nós vemos que os três acabam brigando porque o Kevin acaba descobrindo que a Rebecca está doente e ele era o único que não sabia, porque o Randall pediu para Kate esconder isso. Então, durante esse episódio, nós tivemos momentos emocionantes, como, por exemplo, durante a cápsula do tempo, o Jack tinha feito um desenho que ele pretendia fazer uma cabana ao lado dessa cabana da família. Só que daí ele acaba jogando fora e a Rebecca acaba guardando esse desenho como sonho dela, para não acabar com o sonho do marido. Então, eles acabam reencontrando este desenho, e daí nós vemos que o Kevin ficou com esse desenho, e no futuro nós vemos que ele construiu essa cabana, que é onde a Rebecca está lá nos seus últimos dias de vida. Esse episódio ficou ainda mais emocionante quando eles descobriram uma fita cassete que o Jack gravou, contando um pouco mais sobre eles, como eles estão naquela época, e falando um pouco mais de tudo o que eles estavam vivendo na época. E foi assim, momentos de muitas lágrimas, porque eu sei que você também chorou nesse episódio. No próximo episódio nós temos a Rebecca indo no tapete vermelho do Kevin e o Randall acaba aparecendo para contar para o irmão sobre um estudo clínico que ele descobriu para o Alzheimer. Então Kevin ele pede para o Randall guardar essa informação, esperar um pouco mais, que a mãe dele estava feliz, estava curtindo o momento, só que o Randall ele não se segura e acaba contando para a Rebecca. A Rebecca então ela acaba saindo, ela tem lá todo um negócio com as artes, que nós vamos vendo no decorrer do episódio, que desde pequena ela viu uma moça olhando uma pintura e ela sempre quis ir ver novamente essa pintura, porém toda vez que eles iam para Nova York acaba acontecendo alguma coisa e ela acabava deixando essa vontade de lado. Então ela decidiu que ela queria ver e ela foi ver o que ela sempre quis e ela ficou lá admirando e ela falou para eles que ela não quer fazer o estudo clínico porque ela quer viver cada minuto ao lado dos filhos, ao lado da família e poder aproveitar esses últimos momentos que ela tem com eles. Randall começa a fazer terapia com a doutora Lei e em um episódio paralelo ele mostra que por ele teria salvo Jack, ele teria salvo William e em todos os momentos paralelos que ele conta para essa doutora mostra que ele sempre será o rei, o grande herói da turma, que ele ia salvar todo mundo, ele ia descobrir a doença da Rebecca, então ela ia conseguir se salvar, ele sempre é o salvador da pátria. Então a doutora, ela meio que joga na cara dele que em todo momento ele sempre é o salvador da pátria, porque em nenhum momento ele pediu ou ele falou sobre o Kevin e a Kate. Então, como se a Kate e o Kevin ali não existissem, não ajudasse para nada. Então ela acaba falando algumas poucas e boas para ele, só que no final do episódio ele acaba fazendo tudo ao contrário e ele acaba ligando para Rebecca e ele acaba meio que fazendo uma chantagem emocional do tipo, ai mãe, eu nunca pedi nada para você, essa é a primeira coisa que eu tô pedindo. E a Rebecca toda emocionada, olhando a família dela, ela acaba aceitando o pedido do filho em fazer o teste, que é uma coisa que ela não estava querendo. Chegamos então no final da temporada, onde tivemos o confronto de Kevin e Randall, onde eles jogaram várias coisas um na cara do outro, e a gente viu que essa briga vai durar por muito tempo. O Randall chamou ele de egocêntrico, falou muito do ego do Kevin. Kevin não gostou e já falou que o pior momento da vida dele não foi a morte do Jack, mas sim quando eles levaram o Randall para casa. Depois nós temos a Kate com o Toby, onde o Toby fala que queria dar um irmão
para o Jack, mas a Kate fala que ela não pode engravidar novamente, até que os dois decidem adotar. No futuro, nós temos o Jack com a Lucy, que acabaram de ter a sua filha Hope, até que aparece uma mulher misteriosa e a gente descobre que o nome dela é Hayley e ela é a irmã adotiva do Jack. Então, nós vemos que a Kate com o Toby adotaram uma menina no passado. Temos também nesse episódio um cara que mora aparentemente em um sítio, ele está ali domando cavalos, aparece uma menininha que é filha dele, e depois nós vemos esse cara indo para um consultório, onde nós entendemos que ele é um médico. E ele é o obstetra da Madison, que está grávida de gêmeos, e eles são filhos do Kevin. Depois a Madison, ela vai contar esta bela novidade para o Kevin, e ela fala que ela não vai abortar, que ela vai cuidar das crianças. E aparentemente nós vimos que o Kevin, ele vai dar todo o suporte, todo o apoio para a Madison. E ele vai acabar virando um paizão, porque no futuro nós vemos o Randall ali olhando a Rebecca, que está nos seus últimos minutos de vida. Nós vemos o Kevin e depois nós vemos um casal chegando, que eles devem ter em torno de uns 10, 12 anos. E nós entendemos que eles são os filhos do Kevin. Então esse foi um resumão da quarta temporada pra gente dar uma relembrada no que aconteceu com a família Pearson e começar a quinta temporada com as coisas um pouquinho mais claras aí na nossa cabeça. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like que me ajuda muito, ajuda a divulgar o meu trabalho. Se você gosta de This Is Us, se inscreva aqui no canal pra gente conversar sobre a série toda semana com as reviews da quinta temporada. Tá certo? Até a próxima!